Olá, pessoal, beleza? Bom estarmos juntos aqui novamente. Sou o professor Robson Santos de Física e trataremos hoje de um assunto bastante recorrente no ensino da matéria, que é forças de atrito. O meu objetivo aqui é utilizar uma simulação computacional para facilitar a sua interação com a matéria, ok? Bom, primeiramente, pessoal, o que é o atrito? O atrito é um fenômeno decorrente da interação entre corpos, tá? Uma interação física, de forma que a partir do contato entre esses corpos, caso haja deslizamento de um em relação ao outro, surgirá uma força sempre contrária a esse deslizamento. Bom, enquanto esse deslizamento não ocorrer, nós teremos um atrito específico chamado de atrito estático, porque não ocorre o deslizamento ainda, então você tem uma relação estática de um corpo em relação ao outro. A partir do momento que ocorre esse deslizamento, esse atrito passa a ser chamado de atrito dinâmico, ok? Bom, vamos lá. O que acontece? Primeiramente, vamos simular aqui uma circunstância em que uma circunstância hipotética, não real, em que o atrito seja zero. Uma situação impossível em circunstâncias reais, tá? Mas vamos lá. Eu tenho um corpo aqui cuja massa é de 50 quilogramas e aqui em cima eu tenho um velocímetro que vai te indicar o valor da velocidade. Então vamos lá, vamos começar a empurrar essa caixa. Veja que a única força aplicada aqui é a força da própria pessoa que está empurrando a caixa. Consequentemente, ela está sendo representada por uma seta laranja e acima dela tem uma seta que representa a força resultante. Como a força aplicada é a única força, ela vai ser a força resultante e a velocidade vai aumentar no decorrer do tempo. A pessoa soltou a caixa e como não há atrito, então não há nenhuma força contrária ao deslizamento, de forma que a força resultante agora passa a ser zero. Não tem mais força aplicada, também não tem mais força de atrito, visto que eu coloquei uma situação hipotética aqui de atrito igual a zero. Como a força resultante é zero, por consequência, de acordo com a segunda lei de Newton, não haverá aceleração, então a velocidade não irá variar no tempo, ok? Então, vamos voltar aqui a uma situação inicial. Então, nós vimos que, numa situação em que o atrito seja zero, não haverá força contrária ao deslizamento. Agora, numa situação real, pessoal, o que acontece? Nas circunstâncias reais do nosso dia a dia, você vai ter sempre dois tipos de atrito, dependendo da força que você aplica. Numa situação, você vai ter o chamado atrito estático. O atrito estático é aquele que ocorre enquanto não há deslizamento entre esses corpos. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Esse rapaz ele vai empurrar e haverá uma força no sentido contrário ao deslizamento. Esse deslizamento ainda não acontece. O atrito estático ele sempre age contrariamente ao deslizamento. E o atrito estático, pessoal, a sua força ela varia dependendo da força que você está aplicando. Haverá uma circunstância que essa força de atrito será superada pela força que está sendo aplicada, que é o que acontece agora. Veja, a força aplicada ela passou a ser maior que a força de atrito. Dessa forma, teremos uma força resultante diferente de zero e, de acordo com a segunda lei de Newton, haverá aceleração. Por conta disso, que, como você pode ver lá no velocímetro, a velocidade ela está aumentando no decorrer do tempo. A partir do momento que a força aplicada deixar de existir, o que irá acontecer? O corpo ficará sujeito única e exclusivamente à força de atrito, e aí a força resultante é contrária ao movimento, e a sua velocidade irá decair até que ela chegue a zero. Ok? Agora vamos lá. Quais são as variáveis que influenciam na força de atrito? Pois bem, vejam, a partir do momento que eu efetuar a alteração dos corpos que estão entre contato, eu posso alterar a força de atrito que irá surgir mediante o mesmo estímulo. Então, por exemplo,
Vamos considerar que eu coloque aqui uma situação de atrito muito intensa. É como se eu estivesse alterando o piso onde essa caixa aqui está, ela está apoiada. Tá? Veja que a pessoa está empurrando, ela empurra, 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 e ainda assim ela não consegue movimentar a caixa. A força de atrito está aumentando, aumentando, aumentando. Agora sim, né, vamos ver aqui quando que a velocidade vai variar. Só a partir de 178 newtons, ok? Só a partir daí que eu vou ter uma força aplicada maior do que a força máxima de atrito. No entanto, eu posso reduzir o atrito de forma que facilmente, olha, com uma força superior a 48 newtons, eu consigo realizar a variação da velocidade. Quando nós dizemos que eu estou alterando o atrito, pessoal, isso se dá por causa da alteração dos materiais que estão em contato entre si. E aí eu estabeleço um coeficiente esse chamado de coeficiente de atrito. De forma que, no atrito estático, eu tenho o chamado coeficiente de atrito estático. Quanto maior for o coeficiente de atrito estático, que é a situação que eu estou simulando aqui como muito atrito, quanto maior for o coeficiente de atrito estático, maior vai ser a força necessária para que eu movimente esse corpo com variação de velocidade. No entanto, veja que, a partir do momento que este corpo entrou em movimento, por mais que aumente a força aplicada, a força de atrito permanece a mesma. E por que isso acontece, pessoal? Porque o atrito, a partir da circunstância que o corpo já entra em movimento, chamado de atrito dinâmico, ele possui um coeficiente que é fixo. Ele não varia de acordo com a demanda, ok? Então, recapitulando, nas circunstâncias estáticas eu tenho um coeficiente de atrito estático, que ele varia, ele chega a um valor de pico, um valor máximo, e a partir daí o coeficiente de atrito passa a ser chamado de coeficiente de atrito dinâmico, que é quando já ocorre o deslizamento entre os corpos. E nesse caso, o coeficiente de atrito dinâmico, ele não varia de valor, ok? Agora, se nós mantivermos uma circunstância em que eu tenho o mesmo coeficiente de atrito, no entanto, eu aumente a carga, o que vai acontecer agora? Vamos lá. Veja que, mesmo numa situação de atrito mediano, eu precisei de mais de 188 newtons para aumentar a velocidade, ou seja, para que a força aplicada superasse a força de atrito e assim eu tivesse uma força resultante diferente de zero, ok? Isso porque aumentei a carga, coloquei uma caixa sobre outra. Vamos ver qual seria o valor necessário caso eu tivesse somente uma caixa. Veja que para um determinado coeficiente de atrito, o coeficiente de atrito aqui é o mesmo da circunstância anterior, com uma força superior a 94 newtons, já foi possível superar a força de atrito estática. E o que alterou de uma circunstância para outra, pessoal? Foi a carga. A partir do momento que eu coloquei uma caixa sobre a outra, foi a força de atrito estática, ela teve um valor máximo maior do que na circunstância que está agora. E o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que, a partir do momento que o solo ele é mais comprimido,
a força de atrito estática ela atinge um pico maior do que nas circunstâncias de menor compressão. E, lembrando das nossas aulas de dinâmica, em que na parte da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, a partir do momento que um corpo comprime o outro, exerce uma ação sobre o outro, há uma reação, em que a reação se dá pela chamada força normal. A força normal é uma reação à compressão. A partir do momento que eu coloco um corpo sobre o outro, a compressão que essas duas caixas irão realizar no piso será maior e, por consequência, a força normal ela também será maior. Então, o que nós vimos? Que a força de atrito ela vai depender basicamente de dois fatores. O chamado coeficiente de atrito, que será estático nas circunstâncias estáticas e que ele varia até um valor máximo. O coeficiente de atrito também pode ser dinâmico, que é aquele que é constante e ocorre a partir do momento que há o deslizamento. E a força de atrito também depende da chamada força normal, que é uma reação à compressão entre os corpos. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender mais sobre o assunto. Caso você queira uma aula teórica sobre isso, eu vou deixar aqui em cima para você um link para que você possa acessar a minha aula completa, que eu vou resolver exercícios sobre o assunto. E bons estudos e até a próxima.